Olá, queridos amigos da educação, olá, sociedade friburguense. Hoje, dia 12 de abril, nós estamos aí com o Art in Beer na nossa cidade, todo vapor, funcionando. Vamos falar um pouquinho dele também com a minha convidada. E hoje eu vou usar o bordão dela. Alô, família friburguense. Eu tenho o privilégio de trazer aqui uma potência da comunicação que se tornou uma amiga, Juliana Zirman, do Friburgo Urgente. Como vai, Juliana? Seja muito bem-vinda. Estou lisonjeada, estou me sentindo assim, presenteada pelo carinho, obrigada pelo convite, a honra é toda minha. Eu fico muito feliz sempre que eu vejo mulheres em cargos de poder, de liderança, podendo ter essa questão da fala. E você está aí brilhando, falando, expondo suas ideias. Então, conta sempre comigo, que eu adoro isso. Muito obrigada. Eu acho que a sororidade é uma palavra que eu tenho trabalhado bastante esse ano de 2025. A gente aplaudir as mulheres, a gente dar espaço. E é algo que você faz muito bem, eu posso dizer isso. Já lhe agradeci lá no seu programa e vou reforçar aqui novamente. Não, tem que agradecer não. A gente precisa incentivar mulheres. Os homens cada vez mais transformam a nossa sociedade e transformam os grupos de mulheres em competições. E constantemente a gente se vê competindo, até mesmo por uma questão de sobrevivência. Então a gente tem passado por processos muito complicados, onde nós somos substituídas por mulheres mais jovens, onde a gente precisa estar sempre dentro de um padrão, de um estereótipo de beleza para ser aceito, para ser recebido, e essas questões todas precisam mudar. A saúde mental, ela a cada dia exige uma atenção maior, um cuidado maior, e as mulheres, como maioria da população no mundo, precisam ser ouvidas, elas precisam de voz, elas precisam ocupar espaços de igualdade. E só a mulher é capaz de oferecer igualdade de oportunidades a outras mulheres. As mulheres têm esse poder de acarinhar, de amar, de abraçar, de trazer para perto. De acolher, né? Sempre. O acolhimento feminino já é materno, já é uma qualidade da mulher, não é forçado. O homem ele tem que estudar. Ele tem que se preparar para ter esse acolhimento. A mulher não. A mulher ela já nasce brincando de boneca, ela já nasce acolhendo, ela já nasce amando e é isso. A gente vai iniciar essa entrevista que muito me honra te ter aqui. Nós já tivemos várias conversas informais, Juliana, e já estivemos juntas em vários momentos e fases da minha vida. Qual é a verdade de Juliana? Ela se mistura com a Juliana que está ali no Friburgo Urgente, ou a Juliana traz uma essência pela verdade, por dar o espaço às outras pessoas, à busca de uma sociedade igualitária? Eu quero lhe ouvir. Difícil, hein, Cristina? Você pegou num ponto aí complicado. Então, Juliana, né? Eu sou professora. A minha mãe a vida inteira ficou, você tem que ser professora, porque eu gostava de brincar, de dar aula para as minhas bonecas. Então eu escolhi a área de educação por gostar demais dessa área, me envolvi com as habilidades específicas, eu gosto de trabalhar em centros de convivências, com necessidades diferentes, para atender a cada um de um jeito diferenciado. Então, assim, a minha vida tem sido buscar soluções para trazer essa questão de estar envolvido, de participar, de fazer parte de verdade. Falar de inclusão é muito fácil, mas na prática ela não acontece de verdade. Sim. E é uma emoção muito grande quando você vê uma pessoa que tem as suas limitações vencendo essas limitações, ela conseguindo romper barreiras. E na sociedade que a gente vive, onde tudo é muito rápido, onde todo mundo tem que ser muito perfeito e muito maravilhoso, se passa por cima de tudo isso. O Friburgo Urgente, ele surge na minha vida de uma questão de casamento. Eu me casei, o meu marido, que é o dono do Friburgo Urgente, o Friburgo Urgente não é meu. Eu, inclusive, Cristina, até vou aproveitar seu programa para deixar isso muito claro. Eu não tenho acesso ao Friburgo Urgente. As pessoas pensam que eu sou ADM do Friburgo Urgente. Infelizmente, eu não sou. Eu não tenho senha para entrar, para excluir, nem para publicar coisa nenhuma. Sim. Dentro da página, eu faço a minha contribuição, eu faço os programas, eu faço podcast, eu faço algumas matérias, eu faço aquilo que é permitido, o espaço que é aberto para mim, né? Mas o dono é o Rodrigo Rios.
Ele que é o dono da marca, ele que é o dono da empresa, ele que já tinha o Friburgo Urgente há mais de 18 anos. E quando surgiu agora essa questão de verificação de Instagram, principalmente, precisava ter uma imagem. Então, como já tinha algumas matérias e algumas contribuições minhas, a imagem acabou sendo a minha, que está ali, né? Então, a Juliana, ela não representa o Friburgo Urgente numa totalidade. Não é tudo que é publicado, não é todo o conteúdo que está lá que é da minha autoria. Existem outras pessoas como dono, existem outros colaboradores. Hoje, a Friburgo Urgente já alcançou 100 mil seguidores, né? Só do Instagram, fora todas as outras redes que a gente tem, de grupos de WhatsApp e outros grupos também, vários grupos de notícias. E aí o que acontece ali? Existe toda uma equipe enorme trabalhando. Mas como a imagem é minha, o processo vem para mim. Né? E aí tudo gera em torno da minha imagem, da Juliana. E eu sou uma pessoa extremamente acessível. Eu acredito que eu tenho assim, uma questão de dar voz. Eu vi no Friburgo Urgente a possibilidade de dar voz para quem não tem. Estar na televisão, ser um convidado da Cristina, é para poucos. Né? Você não consegue atingir a todo mundo de forma como gostaria. E nesse momento tem uma mulher que está sofrendo em algum lugar, que está passando por várias questões e ela não tem onde expor aquele sofrimento, ela não tem onde pedir ajuda. E o que mais me incomoda é ver mulheres que buscam ajuda e as suas dores são diminuídas. A culpa é da mulher. Ela foi estuprada pela roupa que ela usava. Ela foi agredida pela postura que ela teve com o marido. Ela enfrentou aquele homem ou ela enfrentou aquela pessoa. Por que nós não podemos enfrentar e discutir ideias e sermos respeitadas dentro daquilo que a gente acredita? Exatamente. Então, essa é a Juliana. A Juliana é uma mulher, como todas as outras mulheres pobres. Não vou dizer que sou periférica, não sou negra. E aí eu fico até numa condição, né, de dizer assim, sou uma mulher que passa por todas as dificuldades da maternidade como mãe solo, que passa por todas as dificuldades de enfrentamento do mercado de trabalho, lutando por uma colocação onde você tem que ir lá, levar sua carteira de trabalho, dar o seu melhor, seu filho fica doente, você não pode comparecer, você é demitida por mulheres mais jovens, mais magras. Eu sou essa Juliana. A que pega o ônibus, a Juliana que enfrenta o posto de saúde, a Juliana que vive a realidade hoje da mulher friburguense com poucas oportunidades. Eu nem imagino como seja o mundo das mulheres com fartura, que podem ir ao mercado e comprar o que quiser para os seus filhos. Despreocupadas. Sim. Né, com a conta. Né? Eu digo para minha filha, na volta a gente compra, ela sabe que não vai comprar. Eu, assim, acho que o sonho de toda mãe é poder ir no mercado e deixar o seu filho comprar todas as coisas gostosas que ele tem vontade, sem preocupação de como vai pagar. Como é duro você ter que segurar em coisas que são, teoricamente, direito básico do indivíduo, como alimentação. Para a saúde, né? Sim. A gente não está falando de um eletrônico de marca, a gente está falando de comida. A gente está falando de um tênis de qualidade para ir à escola. A gente está falando de educação de qualidade. De um lazer de qualidade. De saúde, de cultura, de arte. E os nossos filhos, os filhos das mulheres como eu. Das pessoas como eu, não só mulheres, mas toda a sociedade que não tem acesso a um poder aquisitivo, a bons salários, passam aqui na nossa cidade. E acho que no Brasil todo tem muita mulher sofrendo, Cristina. E tudo isso que você coloca com muita propriedade, né, muita segurança, que não é uma realidade diferente da minha, em hipótese nenhuma, foi o que te motivou a estar com a imagem à frente do Friburgo Urgente, colhendo esses depoimentos de pessoas que procuram a página para expor as suas situações, sejam situações de perseguição, sejam situações de luto, sejam, enfim, desagravo na saúde. Cristina, eu percebi ao longo desses poucos anos que eu estou aí colocando a cara para bater, que se você não coloca a cara para bater, você apanha da mesma forma.
Quando eu não coloco a minha cara aqui para dizer que esse governo é uma porcaria. E eu não estou falando só do governo atual, não. Eu estou falando da sequência de péssimos governos. Sou eu mesma que sofro. Porque quando eu vou na farmácia do posto de saúde com a receita para pegar uma medicação e essa medicação não tem, o desespero que dá em mim é imenso. Eu tenho o meu filho ali do meu lado, a minha filha do meu lado, ela precisa daquela medicação. Um exemplo simples. Friburgo, um direito usurpado, né? A gente sente assim. É frio, as crianças têm muitos problemas respiratórios. Sim. E você vai no posto e você não tem a medicação para resolver aquilo. Como uma mãe vai embora com uma receita de medicamento na mão, sem condição a comprar essa medicação, sem que ela esteja ali? Então, quando eu falo que não tem, quando eu falo de governos ineficientes, são governos que não priorizam as camadas que necessitam de verdade. O pobre precisa ser priorizado nas questões principais: educação, saúde, alimentação, lazer. Como? Não tem. Então, quando Juliana vai lá, quando eu ponho a minha cara, é porque sou eu que estou sofrendo. E eu sei que, assim como eu, várias outras pessoas estão também. Só que se a gente não fizer um movimento, se a gente continuar se acovardando, se a gente continuar com medo, e a retaliação é enorme. Eu já recebi ameaças de morte, eu já recebi processo, e toda vez que eu abro a boca para falar o que está errado, é uma enxurrada de pessoas me atacando, dizendo que eu quero ser política, estão falando que eu quero ser vereadora há anos, eu nunca me candidatei. Você tem esse interesse pela vida pública? Não. Sabe por quê? Para que eu tenha... eu não me vejo capacitada para isso. Uma coisa só eu sofrer as dores por aquilo dali, sofrer por um governo ineficiente. Outra coisa seria eu, hoje, assumir um cargo público. Eu não tenho esse preparo, eu não me preparei para isso. Como professora, eu estudei e estudo muito. Como turismóloga, eu estudei e continuo estudando muito. Como repórter, eu estudei e continuo estudando mais ainda. A cada dia você precisa se recolocar, se melhorar, né? Agora, e para ser político? Esse monte de político que não tem qualificação, ele vai para lá, vai ser um governo ineficiente. E eu não vou me corromper, nem me manter, me colocar do lado de alianças para poder estar no poder. Eu não falo que eu sou de esquerda, direita, centro, pouco me importa. Caráter não está na legenda, não está no partido. Sim. Caráter é o que a pessoa é. E eu vejo muito político vendido, que só se aproxima daquele que tem possibilidade de uma ascensão. Infelizmente, é a realidade. Então, não tenho vontade nenhuma de exercer cargo público, mas tenho vontade, sim, de ver pessoas capacitadas, com condição, com preparo, para realizar um serviço cada vez melhor e que priorize o pobre. Para que mulheres como eu não fiquem chorando com o filho no colo, no ponto de ônibus, sem saber como vai comprar aquela receita que está na sua mão numa farmácia que não tinha no posto. Para que mulheres como eu, quantas vezes eu fiquei esperando esse ônibus sucateado e tenebroso da FAO, que atrasa. Entrei naquele ônibus terrível, com o filho no colo, fiquei lá me equilibrando, tive a graça de alguém ceder um lugar para que eu sentasse com a minha filha, e eu fui para casa imaginando como eu ia fazer no dia seguinte para permanecer empregada, com quem eu deixaria minha filha doente, porque se eu não aparecesse no meu emprego no horário certo no dia seguinte, eu ia ser demitida. Isso tudo é a preocupação da mulher no dia a dia. Como ela trabalha e deixa seu filho doente, como ela trabalha e aonde ela deixa a sua criança, como ela faz para gerir uma casa, uma vida e uma família. Esse é o motivo de estar aí lutando e colocando a minha cara para bater todos os dias, sabe? É nisso. Agora, eu não gosto de processo, não. Eu também tenho alguns. Isso a gente tem como. Não se sinta isolada. Não tenho nada para tirar. Quem me processar, processo dando da paz. Não tem nada para tirar de mim, gente. A pessoa vai me processar, vai levar o quê?
Não, e assim, para mim, eu não sei se você tem esse pensamento, né? Eu tenho esse pensamento. Quanto mais me processo, mais vontade eu tenho de estar aqui. Sinal de que está fazendo voz, né? Verdade. Sinal de que tem alguém ouvindo. Verdade. Então, eu acho que acaba nos motivando ainda mais, porque, como você colocou muito bem, nós temos essa coragem de colocar a cara para bater, não é? De questionar, de indagar, e há um incômodo desses 5 anos para cá em mulheres que se posicionam dessa forma. Então, quanto mais me persegue, mais força eu ganho. Eu penso sorte sua, Cristina. Você é uma mulher de sorte por ter essa coragem. E eu também não estou dizendo que quem não tem, quem não faz, está errado. Sim. Eu acho que a resposta para toda a questão de falta de política pública, ela está nas urnas, verdadeiramente. Sim, mas a gente não pode ser Maria vai com as outras. A mídia, a imprensa, ela tem um poder fantástico de manipulação. Essa coisa da pessoa querer estar do lado de quem está ganhando é que vem fazendo esses desgovernos friburguenses cada vez maiores e mais ineficientes. Por quê? A cidade é pequena. Você depende de favores. Você depende de alguém que te coloque... Agora mesmo na educação, as mulheres que estão sendo perseguidas, mulheres, homens... Quem foi contrário a esse governo tem relatado perseguição. Sim, tem acontecido muito. Então... E você acha que todo mundo quer ficar sofrendo perseguição? Porque no final das contas, o nosso digníssimo poder público, que nesse momento está ocupando as cadeiras, eles enchem o bolsinho deles com o saláriozinho muito confortável deles, eles têm segurança, eles têm carro. Além disso, eu tenho visto, por exemplo, nesse governo, a gente vê aí o nosso prefeito, por exemplo, como garoto propaganda de um monte de coisa. O cara que morava de aluguel, o cara que tinha lá, que andava de ônibus e batia no peito que andava de ônibus, aquele homem como vereador que gritava e berrava, hoje ele é completamente contraditório, parece outra pessoa. Ele usou toda aquela dor e sofrimento e conhecimento do que é a vida das pessoas humildes para chegar onde ele chegou. E hoje ele esqueceu completamente de todas essas raízes. Hoje eu vejo ele fazendo propaganda de carro importado, eu vejo ele fazendo propaganda de resort, eu vejo ele viajando, ele querendo transformar a Nova Friburgo aí na cópia, né, no Ctrl-C, Ctrl-V de outras cidades turísticas com essa questão de Natal. Por que ele não transforma a Nova Friburgo no Ctrl-C, Ctrl-V dentro da área da educação? Com escolas de qualidade período integral, profissionais bem remunerados, se aqueles salários prometidos nem foram pagos até agora, pagou uma parcela e nada? Por que as crianças continuam sem ter... As mães não têm a condição de trabalho na integralidade? Porque esses horários são engessados, as escolas não são de período integral, muito pelo contrário. Para dizer que acabou com as filas da educação, cortou metade do período. E nós, sendo colegas, né? Você professor e eu também, nós temos aí um problemaço nesses últimos tempos que devem chegar muitas denúncias, reclamações na página do Friburgo Urgente, que é a inclusão, né, Juliana? Nossa, não tem mediadora. A inclusão é algo que você tem mais especialidade na área, eu não. Mas chegou para nós de uma forma assim como... foi cuspido no nosso colo, não as crianças, eu digo o projeto que não houve um preparo, nem um planejamento e nunca nós somos ouvidos. O funcionário, o servidor, nunca é ouvido. Prova essa que no início desse ano nós tivemos uma sessão extraordinária na Câmara Municipal, num período de férias, onde foram encaminhados 2 projetos na carreira da educação, que é o tal do plano de cargos e salários, em que nem sequer os vereadores tiveram tempo hábil para ler. Cristina, é aquilo, né? Não vou medir palavras. É um governo corrompido, uma Câmara de Vereadores totalmente corrompida, aliada ao prefeito. Então ela não funciona. A Câmara de Vereadores, ela deveria estar fiscalizando. Sim. Quer ver uma coisa que mais pipoca no Friburgo Urgente? Vanderlei abraça essa ideia. Vanderlei abraça essa ideia, foi vereadora um tempão. Ela tentou a reeleição, não conseguiu. Mas como ela puxou o saco e fez campanha para o prefeito durante todo o período dela de mandato, eles arrumaram um jeito de enfiar Vanderlei abraça essa ideia no governo. Tá ela lá à frente da Secretaria da Mulher. Não estou questionando se o trabalho dela é bom ou é ruim. O povo não votou nela, mas ela está lá.
Uma secretaria que foi criada agora, né? Deveríamos dizer, porque nos outros governos não existiu. Ainda tem esse adendo. Ainda tem essa questão. A gente cria secretaria, então o governo cria secretarias para ter onde colocar os seus aliados. Então, é o que eu estou dizendo para você. Muita gente que faz parte do desgoverno são pessoas que estão vendo farinha pouca, meu pireu primeiro. Eu vou aqui, vou ficar junto com esse grupinho que é para eu ter trabalho, que é para eu estar na bola da vez. Eu não quero sair dessa situação. Eu quero ter de onde tirar o dinheiro que alimenta a minha família. E a culpa disso, Cristina, é de um sistema que vem há muito tempo. Que sistema é esse? É um sistema político onde as pessoas têm vergonha da política, onde as pessoas não querem mais falar de política, porque ser político é vergonhoso, é ser ladrão, é ser mentiroso. Todo mundo fala. É puxar o tapete, né? Exato, é ser mau caráter. Ser político hoje como um termo muito comum e popular que tem aí em todas as comunidades, né? É que o político é o bandido de terno e gravata. Dizer isso é pesado, mas pensa comigo. Olha só como são as coisas. A gente não pode pegar dinheiro e comprar voto, mas muita gente foi lá e deu dinheiro para colocar adesivo em carro para fazer propaganda política. Muita gente dá lá material de construção, cesta básica. Pior do que isso, tem vereador carreirista que ainda coloca slogan na internet dizendo tem que respeitar, respeito moço, patente alta, bigode grosso, com musiquinha nesse nível, fumando charuto em rede social, onde o vereador em questão, que está lá há um tempão, entra governo, sai governo, ele tá lá, garantindo o salário dele. Vai lá o tal do bigode grosso. Sabe por quê, Cristina? Porque nos bastidores ele faz o quê? Ele ajuda a várias pessoas voluntariamente. Então, o que acontece isso daí? O vereador, para mim, existe todo um sistema que deveria ser modificado. Tá? Porque se o vereador ele fica prestando favores, prestando serviço, eu sou advogado, vou fazer processo de graça para você se aposentar. Eu sou advogado, vou fazer processinho de graça para o seu INSS. Sou engenheiro, vou liberar. Exato, sou engenheiro, vou liberar só. Se você continua fazendo isso para mim é a compra de voto mais descarada que existe. E é desse jeito que as pessoas vão votando. Porque daí você me fez um bem e eu não vou poder te deixar na mão. Eu vou ter que corresponder, porque eu sou honesto. Você fez pra mim e eu vou deixar de dar meu voto pra você. Eu vou votar em você porque você fez alguma coisa por mim. Pra que eu vou votar em outro? O outro é mais capacitado, ele vai fazer melhor pra cidade, mas poxa, o outro não me deu nada. E aí eu vou estar sendo mau caráter com fulano que fez por mim. Tá? Então é uma compra de voto muito grande, é uma falta de política limpa, é uma falta de política decente. De princípios, né, Juliana? Com eficiência, Cristina. Isso não é de agora. Isso é um sistema imenso. Então, quando eu vejo mulheres da educação, eu vi um protesto, eu vim à rua filmar um protesto da área da educação. E tinha meia dúzia de gato pingado no protesto. E isso foi muito triste. Quando eu cheguei na minha casa, eu fui conversar com a minha mãe, é uma pessoa que conversa, me traz muito a lucidez. Ela disse, Juliana, por que você está chateada? Eu falei, porque mãe, as professoras não foram, Sim. Os profissionais não estavam lá, o apoio não estava lá e tal. Ju, as pessoas trabalham o dia inteiro, ganham um salário baixíssimo. Elas estão exaustas, elas estão cansadas. E se elas forem se opor a esse sistema que está lá, as coisas não vão mudar. E elas vão sofrer retaliação na vida delas. Então elas ficam quietas, porque elas já têm muito problema para trazer mais um, minha filha. Então acho que a gente que vem a público e se posiciona e fala o que pensa, sem meias palavras, a gente paga um preço muito alto, que é esse preço do ser incompreendido, do ser maltratado muitas vezes, de ser mal compreendido, mal interpretado, de ser distorcido e mal falado. Porque toda vez que você começa a falar coisas sérias e isso começa a incomodar, o peixe grande vem querer te diminuir, te descredibilizar, que é para que você não seja mais ouvido e isso não dê trabalho para eles. Essa é a realidade. Então não é todo mundo que consegue e nem acho que seja positivo. O que eu penso é que a gente precisa modificar as escolas, a gente precisa modificar uma geração inteira, ensinando para eles sobre direitos, sobre deveres, incentivando as gerações novas a não serem, vaquinha de presépio, Maria vai com as outras. A gente precisa criar gerações
com coragem, criar gerações de pessoas questionadoras, de pessoas que tenham coragem de se unir e assumir que todo funcionário público é nosso empregado. Sim. Ele é nosso, é a pessoa que está ali para nos representar. Fala, nosso empregado é pesado, né? Mas é a realidade. Mas né? eles estão ali pagos com o nosso dinheiro. E nós temos o dever e o direito de fazer cobranças. Por que a gente paga salários altíssimos, não só para os escolhidos, mas para toda a sua assessoria e a gente não cobra nada? Fica aí a pergunta do porquê. Por quê? Tá com medo da retaliação? Então, se eu reclamar do desgoverno, como é que ficam as coisas? Eu vou ser mal atendido? Se eu reclamar do hospital, então eu vou ser mal atendida no hospital? Se eu reclamar da escola, a vaga do meu filho vai ser negada, né? Ou ele vai ser perseguido na escola? Sim. Né? A escola da minha filha, vamos falar de escola. Eu tenho uma filha que estava estudando numa escola chamada Cecília Meirelles. É uma escola Waldorf. Sim, conheço. Escola maravilhosa. Mas eu tirei a minha filha de lá por causa de bullying. E nessa escola faltam muitas coisas. A escola, por ter uma associação, a escola, por ter várias questões, eu procurei a direção várias vezes. E a diretora da escola relata e tem registro de solicitação de profissional para trabalhar naquela escola. Nós já estamos em um período avançado do ano. Sim. E até agora, a turma do 7º ano da escola Cecília Meirelles não possui uma professora de matemática. E nós tivemos um concurso público, né? Para onde foi? Recente, né? Então, tanta gente querendo trabalhar, por que não são chamados? Será que o governo, com esse empréstimo que fez, não tem dinheiro para pagar a folha de pagamento? Porque tem dinheiro para pagar aqueles milhões de nomeados. Com cargos altíssimos, inclusive. Não, e junto a essas matérias que eu listei, que foram enviadas no início do ano, nessa sessão extraordinária, que foram vários projetos votados nesse dia, eu estava lá na sessão, foi votada a permissão desse empréstimo de 130 milhões, endividando o município em 10 anos. Quer dizer, os próximos gestores que sentarão na cadeira número 1, porque a cadeira não é vitalícia, é bom a gente deixar isso claro, né? Eles já recebem um município endividado. Então, é muito complexa essa situação, porque há o dinheiro, falta mão de obra, foi feito um concurso, as pessoas passaram no concurso, fizeram o exame médico e não foram convocadas. Gastou dinheiro para fazer essa inscrição. Exatamente. Que não foi só a gente de Friburgo que fez e do entorno, não. Várias pessoas fizeram sua inscrição, várias pessoas estão aguardando, porque prefeitura é um cabidão de emprego. Sim. Né? Aquilo ali é uma mãe, é uma maravilha. Você encontra parente de todo mundo, aliás, tá a farra da nomeação. Às vezes, Cristina, eu tinha vontade de mostrar os parentescos dos nomeados. Inclusive, esse ano, durante o processo eleitoral, eu tomei a liberdade de guardar vários prints, sabe? Muitas pessoas que iam na minha página iam contar, você tá apoiando o candidato tal. Eu falei, jura, você tá apoiando quem? Não estou apoiando ninguém, mas o seu candidato é ladrão, é isso, é aquilo, e foi um tal de encher o saco, né? Eu peguei e printei as maiores ameaças, os piores comentários, aquele pessoal mais fervoroso que estava ali na internet, vou te dizer que tá todo mundo nomeado. Quando não é o próprio cidadão o nomeado, eu vou te contar uma coisa, é a esposa, é a mãe, da família, é um filho. Então sempre tem alguém. Eu hoje falo para você, eu vou usar um termo que eu gosto, bem popular, o puxa-saco político, aquele camarada que é um puxa do caramba, que fica lá na rede social enchendo o saco, falando mal, vigiando, né? Que a gente fala. Esse camaradinha, ele já está trabalhando no governo. Tem uns que já estavam e outros que foram nomeados depois. Então a gente já entende qual é a motivação dessa pessoa. Não estou nem falando de você, querido, querida, porque precisa trabalhar. Mas é uma enxovalhança de gente desonesta, de compra de voto de forma, sabe, discreta ali, por debaixo do tapetão. Nós soubemos de várias irregularidades, várias questões da política aí que teve durante todo esse processo eleitoral. Já disse isso num programa anterior, que me espanta o número de pessoas que dizem que não votaram no atual representante da cidade. Eu não sei o que aconteceu. Se ele ganhou com tanta
enfim, né? Se foi uma essa votação vantagem tão expressiva. E também tem um partido, eu não vou ficar aqui falando de sigla partidária, que eu não quero fazer propaganda para ninguém, mas tem um partido em que os vereadores desse partido, todos que tinham uma quantidade de voto lá, X, Y nas últimas eleições, nessa o negócio foi lá para cima. Então, assim, um jogo de cartas marcadas. A política se tornou um grande jogo de cartas marcadas, de pessoas corruptas. E quem sofre com isso? Somos nós. Somos nós. Nós estamos sofrendo com isso. Que mês a gente está? Mês de abril. Mês de abril, mês da Páscoa. Eu já estou me descabelando sem saber como é que eu vou fazer para fazer o agrado de Páscoa para a minha filha. Você acha que as pessoas que não têm arroz nem feijão dentro de casa vão ter condição de contemplar seus filhos com esses ovos coloridos? Agora, todos eles estão sendo bombardeados com vitrines coloridas, com a delícia do doce e tudo mais. E aí? Não é ano eleitoral, né? Ah, se fosse, ia ter um monte de gente levando bombonzinho na porta do pobre. Então, acho que a gente precisa rever muito a nossa sociedade, os valores que a gente está levando, tudo. É um desrespeito muito grande e eu não culpabilizo aquele que sofre. Eu não culpabilizo aquele que pega a cesta básica. Eu digo assim, político bateu na tua porta, ofereceu cesta básica, querido, pega. Outro passou a te oferecer um material, pega. Outro tá te oferecendo, pega tudo que tiverem te oferecendo, mas na urna não vote em nenhum desses. Porque você precisa avaliar o que essa gente está fazendo. Nada é de graça. Nada é de graça. Se está vindo, vai ter uma cobrança. Trabalha por aquilo que você acredita, sabe? Trabalha em cima do que você acredita. Eu escolhi educação porque acredito piamente que é um veículo de mudança de realidade, de mudança do mundo. O mundo só vai ser melhor quando as pessoas tiverem essa consciência. Eu costumo usar uma frase para a nossa profissão que ela sintetiza para mim tudo que eu faço, que a educação é a viva prática do amor ao próximo. A gente lida com vidas, né? A todo tempo a gente está ali lidando com as crianças e também com as famílias. É além dos muros da escola. O mais difícil, né? O mais difícil, né? E muitas das vezes as pessoas pensam que as crianças são uns bonequinhos de corda que a gente coloca numa prateleira, dá a corda, depois vai comer, vai dormir, vai aprender. E não é assim. A criança é uma caixinha de surpresas. Eu passei há pouco tempo atrás e logo após eu te falar sobre isso, vai formular a pergunta que eu quero te fazer. Por uma experiência, Juliana, muito difícil, que eu perdi uma aluna num acidente trágico. Ela caiu da sacada de casa, faleceu na hora, foi um caso muito recente. Isso me abalou muito, porque eu já tinha lecionado para ela em outro momento, na educação infantil, e eu fui trabalhar numa escola e parecia que, quando ela veio para a minha turma, que foi uma despedida, eu vi dessa forma. E a tragédia que ocorreu com ela, e aqui eu não estou citando nomes, em respeito à família, me fez pensar. É algo muito importante que eu passei a trazer todos os dias para minha carreira quando eu saio para trabalhar, enfrento o ônibus e levo meus filhos à escola, enfim. Que eu posso dormir com a minha consciência tranquila. Porque os 2 períodos que eu fui profissional da educação para essa aluna, eu fui uma profissional de excelência. Eu acolhi, eu dei amor, eu dei carinho, eu dei um ensino. E eu estive ali talvez para marcar o início da vida escolar dela e infelizmente o final. E a pergunta que eu quero te fazer é essa. Nessa sua trajetória com o Friburgo Urgente, nessas matérias que você fez, eu acompanhei várias. Qual foi o caso que mais te impactou? Que impactou a Juliana, a pessoa? Cris, eu não tenho como separar um, porque todos eles me mexem muito comigo. Eu não sou uma pessoa de ficar acompanhando, por incrível que pareça, eu não acompanho a página o tempo todo. Sim. Né? Como eu te disse, eu não tenho acesso a movimentar a página. Né? A página tem um dono. Então, quando chega para mim as matérias o antes é sempre muito doloroso. E assim, acho que dentro desse período todo, o que mais me dói é com a maternidade. Os casos ligados à maternidade, que são sempre horrorosos, eu tenho pavor
de ouvir mulheres que vão para a maternidade ganhar filho e dizer na hora de virar o zoinho foi bom, agora aguenta. Eu tenho pavor de saber de casos de óbitos de mulheres grávidas, de ver o desespero das famílias com as grávidas lá dentro não recebendo o atendimento que deveriam. Que é o mínimo. Mortes, né? Como um lugar que é para conceber a vida faz o oposto. Isso é uma coisa que me choca muito, que me deixa muito para baixo. E depois disso, as pessoas falam daquele caso naquele momento. Depois ninguém fala mais. Outros casos que também me movimentam muito meu coração, também envolvem as crianças em geral, morte no Raul Sertã. Há pouco tempo a gente teve uma mãe que o filho faleceu lá e todo o relato dela é muito difícil para mim, porque eu vejo várias mães passando pela mesma coisa. Você procurar o profissional te diminuir aquela dor ou não fazer nada por você. Haver uma negligência. Exato. Né? Eu entendo, aí mais uma vez, a questão da saúde mental é gravíssima em todos os setores da nossa sociedade. Com uma questão imensa, tá? Imensa, porque ocorre uma situação de que a pessoa quando vai hoje para o hospital, muitas vezes ela não é acreditada até pelo médico, porque eles estão acostumados a receber muitas pessoas com questões de problemas de saúde mental. Então, estão empurrando, estão jogando de lado. E essa mãe, ela procurou ajuda dentro do hospital várias vezes, o filho veio a óbito, aí todo mundo foi atrás dela, a imprensa inteira vai atrás, igual ave de rapina, tá? Para poder ter o foco da notícia. Te pergunto, nada vai trazer aquela criança de volta? Vai? Não vai. E hoje, quem fala do caso dessa mãe? Ninguém. Essa é a questão. As crianças morrem. Os adultos morrem. As pessoas morrem. E quando chega num momento desse, não tem mais nada para fazer. Então a gente precisa fazer antes. A gente precisa de medicina preventiva. A gente precisa pensar na saúde preventiva. A gente precisa pensar em política pública a todo tempo para salvar as pessoas. Então as matérias que mais me mexem comigo são esses casos. Os casos das pessoas que morrem, casos de mãe com filho passando fome. Acabei de fazer um aí, entre muitos. Eu não tenho como ajudar todo mundo que me pede ajuda nos PVs. Eu tenho família hoje, uma mãe com 5 filhos me pedindo alimentação. E tem gente que ainda tem a coragem de dizer, é vagabunda, por que teve um monte de filho? Por que já não ligou? Por que do porquê tem 5 crianças passando fome com uma mãe? Não cabe questionar o porquê do porquê, porque se eu for questionar, eu vou provar para cada um que vier à minha frente que isso é falta de política bem feita. Porque toda mulher, se tiver oportunidade de crescimento, ela vai fazer por onde? E vai agarrar com incidentes. Vai. Que é da mulher, né? A mulher, ela quer promover o bem-estar para ela e para quem está à sua volta. Então, se ela tem oportunidade de mudar a realidade, ela muda. Inclusive, Juliana, esse podcast, ele veio para mim, essa ideia, num grito de justiça por toda a perseguição política que sofro. Você ainda está sofrendo perseguição política? Ainda sofro. Mas estou aqui. Mas também inspirado na história de uma mulher, que é a Elisa Lemos, é uma mulher que teve a filha sequestrada e a Elisa se tornou um grande boom na sociedade, se tornou empresária no ramo da alfaiataria, da alta costura, já escreveu mais de 5 livros. Nós nunca nos vimos pessoalmente, a gente vai se encontrar agora no mês de julho, eu vou trazê-la a Nova Friburgo, vou lhe convidar para conhecê-la. E hoje a Elisa, ela lidera o empoderamento feminino, que é algo que tem crescido bastante também. E através da fala dela, da postura, da forma como ela se posiciona, ela acaba fazendo uma corrente do bem que nos fortalece, como você também me inspirou muito a estar aqui, quando me recebeu o meu vídeo, através daquela denúncia que fiz a respeito do poder público, que ainda tramita no judiciário. E eu acho que, como você falou, a gente tem que agarrar a oportunidade. Porque eu vejo hoje o fato de eu estar aqui também como uma missão. Cris, são poucas. A gente não tem oportunidade quase. Sim, é verdade. Sabe a coisa que eu mais sinto falta? Quando a gente entra para uma empresa ou para um grupo de trabalho, os homens são muito mais ouvidos do que nós.
a gente acaba ficando sempre para depois. Sim. Sempre para depois. Eu vejo no meu meio de trabalho. Aconteceu comigo recentemente de estar envolvida num grupo de trabalho e eu tô vendo tudo acontecendo e eu correndo atrás, fulano, e aí, fulano, não sei o quê. E a pessoa, não, tá tudo bem, não sei o quê, não. E eu tô vendo tudo acontecendo por trás. E quando eu fui percebendo aquilo dali, é um homem, outro homem, né? E aí você daqui a pouco do nada... Você vê as coisas acontecendo e tal, e você, não, tudo bem, tudo bem, tudo certo. E daqui a pouco você olha e você vê o trabalho que você faz também sendo realizado por uma outra pessoa com 1/3 da sua idade. Dentro daquele padrão de jovialidade, de beleza e tudo mais. E mesmo que não seja nada disso, a sensação que dá dentro da gente é de frustração. Estou errando, onde eu estou falhando, a gente começa a se cobrar, né? De, poxa, será que eu não estou... Aí você começa a querer não comer para emagrecer, você começa a se preocupar com o cabelo, você começa a se preocupar com a sua imagem, você vai para frente do espelho e fica, ai meu Deus, isso aqui deu... Ai não, isso aqui... Você começa a se sentir menor, você começa a se sentir diminuído. Isso tudo é muito grave em todos os aspectos. E você muitas vezes não pode falar nada. Porque se você falar pode incomodar alguém, pode passar por mimimi e daqui a pouco você está fora daquele trabalho que você tanto precisa. Ou na verdade você tem outras intencionalidades. Eu via muito isso comigo quando eu chegava na Câmara. Nossa. Quando eu chegava na Câmara Municipal como mulher, hoje não. Eu já Você seria política, Cristina? Eu seria, eu gosto. Você tem vontade de vir política, vereadora? Tenho, eu vim agora, ano passado, porque eu sempre trabalhei em bastidores de campanha. Que chique! Aí você é uma vereadora aí. Eu gosto de política, é uma matéria que me interessa bastante, tanto quanto a educação. E eu sempre frequentei a Casa Legislativa daqui de Friburgo com a minha mãe, que já é falecida. Então, eu chegava às vezes na Câmara, eu observava ou lia a mente de alguns parlamentares, antigamente, não estou falando de agora. O que essa mulher está fazendo aqui? Qual a intenção dela? Eu até criei um termo que existe a Maria Chuteira, a Maria Plenário, né? Que são as mulheres que se apaixonam por políticos. Mas não era o caso. E poucos foram os parlamentares, porque eu lido mais com o poder legislativo. O executivo eu sempre bati de frente. De outros governos e também do atual, que enxergaram em mim. Você tem vocação, você gosta da política. Porque, mesmo que você não acredite hoje, Juliana, eu ainda trago dentro de mim, dentro do meu coração, que a política pode ser séria e nomes sérios se levantarem. Claro que pode. E não se corromperem. Tem que ter pessoas igual a você, que tenham vontade Quem sabe, de ir. Né? Quem sabe. Cristina, digo uma coisa pra você. Não se corrompe quando chegar lá. Uhum. Porque muita gente boa, era super legal e a gente acreditava, e quando entra para aquela bandalheira toda. Sim. Tem que ter sobe gente, o ego, né? Eu acho que tem que ter gente que queira fazer de verdade. Eu sou apaixonada pelos bastidores, eu sou apaixonada pela possibilidade de melhorar a vida das pessoas. Eu gosto de ir numa casa e de chegar lá e tá tudo ruim, e daqui a pouco eu voltar lá e ver que a situação mudou. Eu acredito que exista a possibilidade, sim, de mudança de realidade, desde que existam pessoas que se posicionem para isso. Mas vai ter que ser muita gente guerreira, tem que ser muito lutador, tem que encarar, tem que manter palavra, tem que seguir. Tem que ter posicionamento. Que acredita, né? Sim. Tem que dizer, eu vim aqui para isso. Isso aí. Tá precisando de mulher lá, tá com pouca mulher nessa Câmara. Diminuiu, né? Poxa, tem o quê? Só a Vanderlei não tá mais Agora tá quem? A tia Carla, né? Tia Carla e a Maiara. Maiara Feliz. Né? Só. Juliana, vamos falar um pouquinho agora desse projeto novo, que é a televisão. TV. Vamos falar sobre ele, como que está. Eu tenho acompanhado todo o sucesso, como você está se sentindo, e conte um pouquinho pra gente, para quem vai estar nos assistindo. Verdade, Cris. Então, televisão entrou, é uma paixão. Na verdade, eu amo rádio também. Eu sou apaixonada pelo rádio, eu tenho uma paixão pelo Larim. E eu falo assim, eu acordo com Davi Rangel e vou dormir com Boca da Galera. Porque eu sempre escuto essa rádio e vou ouvindo os dois ali, né? E eu fico assim imaginando. E eu tive a oportunidade de conhecer o rádio. Eu fiquei encantada, porque eu imaginava uma coisa e a outra totalmente diferente, enfim. E a televisão é uma coisa de menina. Eu acho televisão lindo.
Eu acho mágico você olhar para aquela tela e você se ver lá dentro. É uma coisa que me encanta, de um jeito assim que você não imagina. E aí houve a possibilidade de de expandir o Friburgo Urgente para TV. E eu comecei colocando algumas matérias e tal. Hoje a gente tem um programa que é o Friburgo Urgente da TV, mas assim, ele tá mudando, é porque o formato, né? Eu hoje tô entrevistando as pessoas lá, tô levando alguns músicos e tal. Sim, eu tenho que era acompanhado. pra dar uma baixada, né? Queria dar uma e tal. Mas eu vou começar a comentar. Né, o meu desejo no programa, eu não vou fazer um jornal de bancada, eu não sou jornalista, eu sou repórter, eu sou blogueira, eu sou cidadã comum, de pé de chinelo. Então, eu vou colocar as principais matérias, aquilo que está acontecendo, e a gente comenta, e vou trazer convidados para a gente comentar a respeito disso, para a gente falar das principais notícias da cidade. Porque a maioria das pessoas fica assim tão chocado que a gente não sabe nem se comenta, como que comenta. Então vamos pensar junto, para a gente poder chegar. Exemplo, 130 milhões. Para onde? Para quê? Entendeu? Para quê, Cris? 10 anos de dívida. Imagina 130 milhões, eu não sei nem que valor é esse. Nem eu. Entendeu? Eu não sei que valor é esse. Eu tô assim, estarrecida. Eu só fico pensando que não aconteça aqui o que aconteceu em Cabo Frio, né? Que o pessoal que é funcionário concursado ficou sem décimo. Pois é. Bom, tá na carne. Mas você sabe que além de 130 milhões antes, também teve. Sim, claro. Teve um outro pedido de empréstimo antes do ano passado, que também foi aprovado. Teve aumento de salário Como também. nós perdemos, colega, 6 milhões do Fundeb. E por aí vai. Por aí vai. Mas é tudo milhões. Sim, eu não tenho nem noção. Cifra de milhões. O que é milhões? Entende? O que é milhões? Eu tenho sonhos, assim, que são tão distantes. O sonho de fazer compra no mercado, de não faltar comida na minha casa. Entende como? Porque não é que esteja faltando comida na minha casa, mas lá em casa o pessoal tem que viver de arroz e feijão, dividir a mistura, que o pessoal não gosta de falar mistura é coisa de pobre. Na minha casa é assim, tem lá, todo mundo tem que dividir, ninguém pode enfiar a cara no pote de sorvete que não vai ter pro outro depois. Então essa vida do pobre, né, do dia a dia, é um sonho de poder fazer compra, de poder comprar tudo que é produto de limpeza, de poder fazer, sabe, de levar para casa. Nossa, nem fala, aquele monte de creme, de shampoo. Qual é a pessoa que não gostaria de poder fazer compra para sua casa sem preocupação? Verdade. Essa é a minha realidade. Então, assim, acho que eu não consigo imaginar milhões quando eu só quero fazer uma compra de mercado bem feita para minha casa. Eu também não tenho. Pagar água, luz. Ainda mais para Friburgo, né? Uma cidade pequena, Friburgo. Como nós falamos. A gente pega as contas do mês, embaralha, tira 3 e fala: essas são sorteadas para serem pagas. Essa daqui fica para Juliana do futuro, alguém me ajude, por favor, essa vai ficar sem pagar. Aí no mês que vem a gente tem que sortear das mais antigas, né? E é assim, se eu não pagar a luz já é cortado, porque eu já tô sempre devendo uma. Então já começa por aí nesse nível. E é isso, Cristina, é um sonho. A TV foi um sonho aí que eu espero, a minha ideia com o Friburgo Urgente na TV é fazer o mesmo que a internet. Eu quero dar voz pro povo. E rosto, né? Exato. Eu quero voz, vez, imagem. Eu quero trazer o povo para a televisão, que ainda é um universo extremamente fechado. Não é fácil chegar na televisão. É caro, depende de uma série de coisas. De apoio, patrocínio. Cristina, é difícil ter roupa para ir para televisão, cara. Cara, que troço difícil é esse? Você tem que arrumar o cabelo, fazer maquiagem, tem que ter roupa, unha. Eu, graças a Deus, tenho aí ajuda. Eu tenho lá o salão da Alcilene que me cuida. Eu tenho a Marias Brechó. Menina, eu visto brechó. Enquanto tem gente aí com grife, não sei o que. Que é isso? Entende? Como eu tenho as meninas do Marias que me ajudam, porque eu não tenho o que vestir. Se eu fosse fazer as produções, então televisão é imagem. Sim. Você tem que estar sempre produzido, Sim. Igual o podcast. Você tem que estar sempre com roupa, com sapato, Sim. com não sei o quê. E aí, a gente precisa de parceiro. Eu não teria condição, não tenho condição hoje de manter todo esse padrão para a TV. Mas é um sonho de que as pessoas como eu possam chegar até a TV. Hoje você vai me mandar mensagem e você vai poder vir para a TV comigo. Hoje eu levei a Farofa de Dendê lá no programa. É uma banda. Gente, quem ia levar a Farofa de Dendê lá para a televisão? Com facilidade. Não vai. Entende? É difícil espaço para o músico. Os músicos trabalham o dia inteiro para de noite poder fazer sua arte.
E quantas vezes voltam para casa de bolso vazio, porque nem sempre tem cachê, enfim, vão porque querem, né? Estão ali sonhando. Então, que o Friburgo Urgente na TV abra portas para todo mundo que... É a cultura, né? A propagação da cultura, porque a arte é a cultura. Tomara que dê para manter. Você, patrocinador, você que é rica, ajude a manter nosso programa, porque ele tem um custo mensal e a gente precisa de ajuda. Toda ajuda financeira é muito bem-vinda, porque não é fácil pagar o estúdio, não. Sabemos. E por falar em arte, a gente está aqui, você está aqui comigo nesse momento e o Art Beer está acontecendo. Por festão, né? Vamos falar desse evento. Cara, o evento da Trade. Aí eu vou ter que falar de Zé, né? Porque a Art Beer já existe há um tempão, essa é a 7ª edição. Só que dessa vez, Zé Alexandre tá famoso. Isso até tá me assustando. Porque vem o cara do... né? Zé Alexandre já era uma potência, empresário, tal, mas ele não tinha a visibilidade que ele tem hoje. Zé Alexandre não vai se lembrar, mas eu já vou mandar por aqui o recado e você vai levar para ele. Eu convivi com o Zé Alexandre na minha adolescência, ele trabalhava no Verli Autopeças. E ele nos assistindo, ele vai se lembrar disso. E nós convivemos juntos na adolescência. Como é que ele era? Como é que era Zé adolescente? Sempre foi um rapaz tranquilo, um rapaz muito respeitador, muito gentil, eu me lembro disso. E a gente saía muito naquele tempo, São Boate, Clube do Xadrez, Clube dos 50, como era bom Friburgo nessa época, o Rola Papo. E eu me lembro, assim, eu tenho memórias, porque seu Verli, nessa época, era um empresário de uma grande potência financeira, e Zé Alexandre era um homem de confiança dele. Então, ele já tinha um espírito de liderança incutido desde essa época, né? Adorei ver quando você está falando dessa história. E você manda para ele, viu? Caramba, eu vou. Porque, assim, quando é engraçado que... Eu, assim, estou muito desacreditada na política já há muito tempo por várias questões, como a maioria dos brasileiros. E aí eu conheci o Zé. E eu olhei para a cara dele, vi ele todo arrumadinho, né, assim e tal. E comecei ele me contando dos eventos e tal, das criações dele e tudo. Eu falei, o que você quer com Friburgo, meu filho? O que você vai fazer aqui? Pelo amor de Deus, sai fora da política, não queira isso para sua vida, não. Porque Friburgo, a minha vontade naquele dia era olhar para a cara dele e dizer assim, Zé, você é legal pra caramba, sai fora disso, porque a política de Friburgo é bandidagem, você não merece colocar seu nome nessa enxovalhança. E eu fui embora e fiquei refletindo sobre isso e pensando, se a gente não tiver alguém legal... Né? Você quer ser vereadora, você quer estar lá, você vai ser uma pessoa para fazer a diferença. A gente precisa de gente legal, porque senão vai continuar essa porcaria que tá aí. E aí eu fiquei olhando pro Zé, e o Zé, ele é uma pessoa que ele tem muitas características, ele é uma pessoa muito positiva, ele gosta de gente. Então, assim, quando você vê os eventos dele, que são da empresa, que levam a marca, o nome dele... É tudo feito com muita excelência, não é nada de qualquer jeito. E essa forma de lidar com as pessoas e de lidar com as coisas é importante. Você não pode fazer uma política de qualquer jeito, você não pode fazer um evento de qualquer jeito, você não pode tratar alguém de qualquer jeito. Você não pode tocar uma secretaria da mulher de qualquer jeito. Não. Isso é uma coisa que tem me deixado você bastante... Uma coisa? Ele foi tão importante para a nossa cidade que... as propostas de campanha dele estão sendo copiadas e utilizadas. Tudo que ele faz, você vai lá, vai ler, depois você vê que aquilo está sendo agregado. Então ele está ensinando muita coisa para esse nosso momento aqui. E a gente tem que parar com a hipocrisia e com a falsidade. Parar com essa porcaria de ser falso. Porque se não vier emenda parlamentar, a gente faz o quê? Nada. Os projetos precisam, a cidade precisa de investimento. Sim. Então a gente vai precisar do político lá sim, vai precisar do deputado, vai precisar dessa coisa toda. Da influência. Lógico, dessa interlocução. Sim. Tanto é que você vê aí, tem político que vem para Friburgo, eu me sinto, o cara nem é de Friburgo, passou por aqui um dia, mas ele vem aqui querer vestir a camisa, que é pra gente votar nele. Entendeu? Como é isso? Eles tentam fazer uma identificação e um pertencimento. É um marketing muito bom, né? E aí o povo vai se iludindo. O Art Beer, para mim, é um evento hoje que ele é de tão grande porte
que ele consegue chegar muito próximo aos festivais da cerveja antigos, como a Kaiser Festival. Sim, que foi no tempo de Paulo Azevedo. Exato. Eu era só criança que sonhei em ir pra Disney, minha filha. Eu amava esse homem, é Paulo é Neuci, entendeu? É Paulinho. Eu amava essa época da política, eu criança, era uma festa. A política era uma festa. Sim. Era alegre, era divertido. E era em prol para a cidade, para o desenvolvimento de Friburgo. Sim, eu adorava aquilo tudo. E eu não vejo mais isso. Essa alegria desse processo político. Eu vejo hoje em dia uma briga de faca para ver quem vai ficar no poder. Uma briga de ego, né? Uma briga de horror. Aí o Zé entra nisso como um diferencial. Então hoje eu falo assim, eu sou o maior puxa-saco de Zé Alexandre, o pessoal fala na rede social, eu sou. Porque eu acredito nele, porque vejo qualidades nele importantes. Eu não seria capaz de realizar o que ele realiza. Então eu preciso ter a humildade e a sabedoria de colocar a pessoa certa no lugar certo para que a gente possa fazer uma sociedade melhor. Eu, dentro da minha área, dentro das minhas competências, eu vou realizar com excelência. Ele vai realizar dentro da dele. Com técnica, né? Exato, e ele é um gestor capacitado para fazer com que as coisas melhorem. Aí ele bota lá o Artbeer, eu até estava discutindo na internet hoje, porque a gente colocou a propaganda, 200 pessoas aí trabalhando diretamente, fora indiretamente. Isso fomenta o turismo, isso traz emprego, isso traz alegria. E os artistas que vão passar por lá são friburguenses? A grande maioria. Quase todos são, sim, friburguenses. Você vê Sabará? Tá aí, fazendo 28 anos no Artbeer. Priorizando os artistas locais. Filhas de Bamba, maravilhosos. Todos são maravilhosos. Sim. São artistas nossos, né? Então, acho que cada vez mais, assim, eu tenho percebido que o Artbeer veio com força, está valorizando a nossa cultura, a nossa diversidade. Então vamos sair daqui e vamos passar no Artbeer. Eu vou curtir de graça. Show de graça. Quem não vai? Já tô eu aqui arrumando meu modelito. Você vai? Claro, então, vamos juntas. Vamos. Juliana, eu quero lhe agradecer. Para mim foi uma honra lhe ouvir. Estar trocando cadeiras, que quem sou eu, né? Estou começando, engatinhando. Menina, tô na outra posição hoje. E quero agradecer muito o seu aceite, que é o principal. Poder passarmos informações para outras pessoas que estão nos assistindo, principalmente fortalecer as mulheres. Nós somos 53% do eleitorado da nossa cidade e eu estou sempre falando nas minhas redes sociais que temos que nos posicionar. Vou deixar os minutos finais para as suas despedidas, divulgação do Friburgo Urgente, sua página e meu muito obrigada. Friburgo Urgente é a nossa página, é sua também. Muito obrigada. Friburgo Urgente é dos 100 mil seguidores que colaboram diariamente, que mandam seus conteúdos. Nada do Friburgo Urgente, nada, quase nada lá. Tem uma parte que é criação do Friburgo Urgente, mas a grande maioria, quem faz o Friburgo Urgente é o friburguense. É o friburguense que manda o vídeo, é o friburguense que manda a pauta, é o friburguense que manda a denúncia. E a gente respeita a fonte quando ela quer o anonimato, isso é respeitado. E assim, é nossa página. Quero agradecer a você. Que você continue incentivando mulheres, que continue tendo força. Conta comigo sempre para levar brilho e luz para tudo quanto é mulher. Eu amo ver mulher brilhando, eu amo ver as mulheres caminhando. Eu acho que é dessa forma que a gente vai cada vez mais, sabe, seguindo num caminho de vitória. É o que eu desejo para você, Cris. Continue vitoriosa e linda. Se joga mesmo e fala, solta o verbo. Vamos junto. Muito obrigada. Eu que agradeço.